professor Pardal, espera aí, o nome dele é Luiz Felipe Laguna. Ele ficou conhecido por este apelido por causa das suas criações. Luiz, você ficou conhecido por dar funcionalidades a objetos simples. Como assim? Carol, embora a Globo tenha mostrado em território nacional o nosso trabalho no programa de Sandra Annenberg, na verdade isto começou com alguma anterioridade, ou seja, começou antes. Eu lembro, por exemplo, de uma oportunidade em que era a minha primeira visita aos meus futuros sogros, ou seja, aos pais da minha noiva. Então eu botei a minha melhor roupinha, e naquela visita muito tensa da primeira vez, eu soube que o irmão da minha noiva tinha uma bicicleta que tinha passado por várias oficinas e nenhuma delas conseguiu resolver o seu problema. Então, lógico, eu queria fazer grauzinho lá e me dispus a consertar a bicicleta. Lá estava eu no pátio, agachado, tentando resolver o problema da bicicleta. Veio meu futuro sogro, ou seja, o pai da minha noiva. Ele ficou bem perto de mim, em pé, lá para cima, e ele me disse: olha, guri, se tu fizer conhecer a todas as pessoas o que tu sabes, tu não vai parar nunca. E eu não entendi bem naquela época o que ele queria dizer. Eu soube logo depois. Eu casei com a minha esposa, ou seja, a minha noiva virou esposa e virou a família toda. Certo dia, à tarde, eu estava consertando um eletrodoméstico de uma vizinha que tinha me pedido horas antes de nós partirmos para férias. Eram 11 da noite e eu continuava mexendo naquele aparelho. Desde o início, as primeiras pessoas que sabem da tua paixão, dessa atividade, é a tua família. Depois, os amigos e logo o bairro inteiro. Então, fica isto mais ou menos natural. E a mesma coisa aconteceu com esta divulgação em território nacional. Você é conhecido como professor Pardal, né? Pelas suas criações. Explica um pouco pra gente sobre essas criações. A primeira pessoa que me chamou de MacGyver, eu lembro isso com muito carinho, porque foi a minha sogra. Então ela me colocou o apelido. E ela dizia: oh, MacGyver, vem cá, como que eu conserto isto? Como que eu resolvo isto? Então foi um apelido bastante carinhoso para mim. Uma de suas invenções é o abridor de pote universal. Como que funciona? Eu acho que, e é um ditado mesmo, que a mãe de todas as invenções é a necessidade. E tudo surgiu exatamente disto. Não encontrávamos no mercado um instrumento que poderia realmente resolver qualquer tamanho, qualquer dimensão de pote. E lá que começou o desafio. Eu acho que nós conseguimos, porque certo dia uma senhora, amiga da minha mãe, ela chegou para nós, ela tinha recebido uns dos nossos protótipos. Ela entrou em casa e disse: oh, Luiz Felipe, para quem não tem um acessório chamado marido, ela não tinha marido, este acessório serve para mim. E na verdade ela estava contente com isso. Você também criou o aspirador de água para o combate da dengue, né? Poderia falar um pouco mais sobre essa criação? Carol, desde bastante tempo atrás, a comunidade científica ficava alertando a população, ou seja, denunciando praticamente que logo iriam acontecer crises hídricas. Os reservatórios iriam diminuir, as enchentes pelo câmbio climático iriam também acontecer, e foi o que aconteceu. Nós observamos a situação de São Paulo, estas enchentes em Santa Catarina. Então, lá de trás, lá bem naquela época, já começamos a nos perguntar o que podíamos fazer para isto. Então, hoje temos uma revolução em informação. Podemos ver que há no mundo
desde nosso quarto. Então começamos a pesquisa lá e vimos que não tínhamos nenhum instrumento que tivesse todas as características necessárias para o nosso problema aqui no Brasil. Nos levou tempo, nos levou anos até chegar a um produto que realmente fosse econômico, que qualquer cidadão pudesse adquiri-lo, pudesse manejar de forma o instrumento de forma simples, e ao mesmo tempo que sirva para diferentes usos. Eu acho que foi um sucesso. Como que funciona este produto? Este instrumento ele pode funcionar com eletricidade ou sem ela, com uma manivela, com um pedal. Então serviria, por exemplo, para populações onde nem a eletricidade está disponível, justamente pela eficiência energética que ele tem. São características muito particulares desta simplicidade. E sobre a máquina copiadora de obras de arte? Eu acho que até agora nós falamos de instrumentos bastante simples. Eu sou um apaixonado total da simplicidade e foi uma das tuas primeiras perguntas. Objetos extremadamente simples, eles são planetários, ou seja, eles cobriram o país das suas vantagens. Eu vou te dar um exemplo. Este clipe para prender papéis, ele é um araminho que tem uma forminha determinada. É o instrumento mais fabricado e mais produzido no mundo inteiro. E tem uma simplicidade total. Outro instrumento muito simples é a roda. É uma circunferência, um eixo no meio. E este instrumento mudou o caminho da raça humana, por assim dizer. Eu sou um apaixonado da simplicidade. Agora, tem um ditado que um amigo ensinou, que ele diz assim: o complicado é fazê-lo simples. E com respeito a este copiador de obras de arte, eu notava o seguinte: o talento é algo muito especial nos indivíduos, extremadamente especial. Eu via, por exemplo, que escultores talentosos, eles pegavam um pedaço de madeira e com centenas de horas de trabalho, isso virava uma escultura. E com o poder adquisitivo deprimido no nosso país, eles não conseguiam vender aquele produto, aquela obra de arte, e ganhar pelo menos as horas que ele tinha trabalhado. Então, foi aí que começou um outro desafio. Nós íamos fazer um copiador de obras de arte, de tal maneira que o artista ele possa fazer um original, fazer as cópias, e cada cópia idêntica à original poderia ser vendida mais barata. Ele podia alcançar mais público. Foi assim que nós conseguimos fazer o copiador. Bem interessante, sempre tem uma história por trás de cada criação, né? Evidente. Cada criação é um filho, eu costumo dizer isso mesmo. E fala pra gente agora sobre a bicicleta com fonte de energia. A bicicleta, ela é um projeto beta, né? Ela tem algumas partes do sistema que não estão desenvolvidas ainda. Meus amigos engenheiros, eles riem comigo. Dizem: como é que tu vai colocar esse bujão nas tuas costas? Não, eu me apressei nas fotografias e fiz uma besteira dessas, né? Aquele bujão de ar comprimido, botei nas costas porque queria ter essa fotografia, queria testar o funcionamento. Mas este é um projeto que com parcerias vamos levar adiante no futuro também, sim.